Boa noite. Boa noite a todos. E hoje convidando a Zuleika da Casa Colibri para fazer um convite para nós, apresentar a casa. Seja muito bem-vinda, Zuleika. E não tá aparecendo aqui para mim, meu bem. Tu aparece aqui para mim. Não tô te vendo aqui. Para mim tá escurinha a tua tela. Deixa eu ver aqui. Traz para mais alguém que tá escuro. Como é que tá para vocês? Todo mundo vendo? Quem puder contar aí para nós, se tá todo mundo... Aqui aparece as duas, ó. A Vitória falou. Então tá bom, deve ser alguma coisa no meu só. Enfim, eu não estou te vendo, mas tudo bem. Vamos Cadê você? de áudio. Seja bem-vinda, Zuleika. Oi, meu bem, obrigada. Estamos aqui com os dois Instagrams conectados. Vou deixar tu fazer o convite, então, contar um pouco aí da Casa Colibri, desse lugar tão lindo de acolhimento, que nos recebe com tanto amor. Sim, então tá, boa noite, Lilian, querida. Muito contente em fazer essa live aqui contigo e que a gente está trazendo esse assunto que é um assunto tão importante, né? E principalmente agora, nesse momento que se está falando muito sobre isso, mas não se entende muito ainda sobre esse assunto, né? Que é falar da nossa criança interior. Então, eu sou a Zuzu, da Casa Colibri. Aqui não, no caso, hoje eu estou na minha casa, né? Mas a Casa Colibri fica em São Leopoldo, no centro de São Leopoldo, onde acontecem cursos da linha, né, holística e também muitas terapias, muitos encontros, rodas de cura, a gente tem workshops, a gente tem os encontros de constelação. E estamos aqui para falar, então, eu e a Lilian, um pouquinho sobre a criança interior, né? Para a gente conseguir entender um pouquinho mais o que significa, o que realmente é, né, esse trabalho com a criança interior, esse resgate da criança interior e saber o quanto esse trabalho pode ou não, né, afetar a nossa vida adulta. E a importância de olhar para a nossa criança, olhar para a criança que nós fomos, para a gente ter sucesso em todas as áreas da nossa vida adulta. Então, tá aí, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e depois a gente tem um convite especial para fazer. Né, Lilian? Pode continuar então, meu bem. Gratidão, Su. Vamos falar, então, da nossa criança interior. O que é isso? Por que a gente trouxe esse assunto aqui? Porque nós percebemos que é um assunto que é muito importante, como a Azul falou, e ainda a gente tem dúvidas, a gente às vezes tem algumas barreiras de proteção aí para olhar para a nossa criança, a gente vai para um espaço de, ok, isso aí não é comigo. E, na verdade, todos nós temos uma criança dentro de nós. Quem é essa criança interior que nós tanto falamos? São as nossas experiências da infância, sejam elas boas ou desafiadoras, essas experiências, esse sentir da nossa infância, aquilo que nós vivenciamos, está gravado lá no fundo do nosso inconsciente. E ela está atuando aqui na nossa vida adulta e muitas vezes nós não estamos percebendo. E às vezes as pessoas acham que essa criança ela é só uma criança ferida. A minha infância foi maravilhosa, isso aí não é comigo. Mas nós temos duas crianças dentro de nós. Nós temos a nossa criança maravilha, mágica, que é a nossa criança
alegre, que ela é aquela criança curiosa, aquela criança que queria subir na árvore, ela queria ver o que tinha lá em cima, ela queria desbravar, ela queria conhecer mais, ela sonhava com o futuro dela. Tem a nossa criança ferida, que viveu muitas experiências, algumas desconexões, e não precisa ser algo que foi uma infância muitas vezes desafiadora ou difícil. Muitas vezes foi aquela mãe. Tá travando? Opa, voltou? Para mim não travou, meu bem. Tá. Muitas vezes foi aquela mãe que ela chegou um dia muito cansada do trabalho dela e ela foi nos pegar no berço. E ela estava um pouco triste, um pouco cansada. A gente olhou para ela e achou: minha mãe está triste comigo, ela não me ama. Aquela mãe que talvez tenha sido hospitalizada quando ela estava amamentando nós e gerou uma ruptura. Então, N formas pode ter acontecido e gerado isso. Então, que a gente vai falar um pouquinho mais disso, quais são as feridas que acontecem ali, como é que elas podem estar impactando em cada área da nossa vida? Como é que impacta na minha vida profissional, na minha vida financeira, amorosa? Daqui a pouco eu estou enfrentando dificuldades em alguma área da minha vida e eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo e está conectado lá nessa criança. E quando nós estamos no útero materno, voltando um pouquinho para a gente entender essa construção que é a vida adulta. Quando nós estamos lá no útero materno, nós estamos numa simbiose, numa conexão muito profunda com a nossa mãe. A gente não reconhece que é um corpo separado. A gente, enquanto está em formação, nós nos reconhecemos como parte da nossa mãe. E quando nós nascemos, que a nossa mãe nos pega no colo, vai nos amamentar, a gente ainda continua se sentindo parte dessa mãe. Nós ainda não conhecemos o nosso corpo. A gente vai lá, uns 2, 3 meses, começar a olhar para a mãozinha, ter outra percepção. Então, a gente vem muito conectado com essa mãe. Tudo que essa mãe vivencia é muito profundo para nós. Então, é importante a gente sempre lembrar que a criança ela é totalmente emocional, diferente de nós adultos, que a gente tem o racional, a lógica, nós pensamos, nós analisamos. A criança não tem isso. Ela é totalmente emocional, totalmente sentir. E até ali, próximo aos 3 anos de idade, ela está numa conexão muito profunda com a mãe. A partir dali, ela começa a ver o pai, o outro, o diferente. E todas essas coisas que vão acontecendo com nós na infância, nesse período que a gente está nessa conexão profunda com a mãe, que a gente está nessa conexão com o pai, que eles são para nós os heróis, os nossos modelos. A gente está ali vivenciando experiências, nós estamos escutando várias histórias que a nossa família conta, sejam os nossos pais, sejam os avós, as pessoas mais próximas. Tudo isso está ficando registrado como uma experiência dentro de nós. E isso vai indo para o nosso inconsciente. Ficar claro para vocês o que é criança interior? Acho que antes da gente entrar aí nas feridas, é bem bacana trazer essa clareza do que é a criança interior. Então, nesse processo... Explicou direitinho, sim. Nesse processo, mesmo a gente ali nos 3 anos identificando o pai, do 0 aos 7 ainda a gente tem muito essa conexão forte com a mãe, com o materno. Dos 7 aos 14 é aquele conflito que a gente começa a vivenciar com os pais, aquela briga, eu quero experimentar, eu quero fazer do meu jeito, eu estou começando a criar a minha individualidade, eu estou começando a descobrir que eu não sou meu pai e a minha mãe, eles fazem parte de mim, mas eu não sou eles, eu sou uma outra pessoa, um indivíduo, e eu começo a criar os meus próprios gostos,
E ali é o período onde, dentro de um desenvolvimento natural, os nossos pais vão nos proporcionar essa experiência, se nos conhecer, saber quem nós somos, com segurança, com orientação. Só que, na realidade, o que nós temos? Nós temos pais que também têm suas crianças feridas, e eles não conhecem esse processo. E muitas vezes eles têm medo. Eu tenho medo que o meu filho se machuque, eu tenho medo que aconteça algo com ele, eu vou proteger. Não, isso que ele quer experimentar não é bacana, não vai dar certo, porque ele escutou dos pais dele que não ia dar certo. Então, vão acontecendo várias situações ali que a gente não vai vivendo esse processo natural de desenvolvimento. E quando dos 14 até os 21, a gente segue para essa vida adulta. E essa criança, ela continua vivendo aí dentro de nós. E a gente não sabe que ela existe. E ela está aí, conduzindo nossas escolhas, conduzindo a forma que a gente vive. Só que nós não temos conhecimento dela. E tudo aquilo que a gente não olha, tudo aquilo que a gente nega, a gente não consegue mudar. Então, nós só mudamos aquilo que nós estamos dispostos a ver, aquilo com o qual nós estamos dispostos a lidar. Lília, então vou olhar para minha criança e ela não vai mais existir. Já escutei isso. Tá bom, eu olho para minha criança, agora está resolvido, pronto, acabou, não vou mais ter essa criança. Não, ela vai existir para sempre. As experiências não vão ser apagadas da nossa vida. São experiências que fazem parte da nossa história. Elas vão continuar existindo, mas nós vamos aprender como acolher elas, como olhar para isso de uma forma diferente, como sentir isso. Nós vamos ter permissão de sentir. E muitas vezes nós não tivemos a permissão de sentir. Não chora, é feio na frente dos outros. Uma menina boazinha fica chorando na frente dos outros, mas a criança está só expressando uma dor, uma emoção. Eu faço, eu vou engolir o choro. O menino não chora. Quantas vezes a gente escutou isso e escuta ainda? Menino não chora. Seja boazinha. As nossas carícias condicionais. Ai, filha, tu é tão boazinha quando tu ajuda a mãe a arrumar a casa. E daí eu fico com a ideia do quê? Eu sou boazinha, vista e amada quando eu tô fazendo algo por alguém. E daí eu tô lá na vida adulta fazendo o quê? Agradando todo mundo, tentando ser a boazinha o tempo inteiro, tentando ser amada o tempo inteiro, auxiliando os outros. E eu fico onde? E as minhas necessidades? Só que eu não sei de onde vem isso. E isso está vindo dessas experiências que a gente vivenciou lá. Então, é uma virada de chave muito grande quando a gente olha para isso. E eu vou dizer para vocês por experiência, porque eu até os 39 anos, eu era uma criança habitando um corpo de adulto. E eu precisei buscar livros, estudar, ir para terapia, olhar, colher, ressignificar isso, para que eu pudesse entender isso. Então, hoje, eu reconheço quando essa criança está pedindo atenção. Muitas vezes, eu já vou perguntar para ela antes o que ela quer, para que ela não precise pedir atenção. E nós vamos encontrando ferramentas, encontrando sistemas e formas de conhecer ela e acolher ela, de dar aquele colinho que às vezes ela sentiu falta, de dar aquele olhar de ir na frente do espelho e dizer, uau, tu é linda, que talvez ela nunca tenha escutado. Que criança feia, não se comporta. E basta isso, muitas vezes, para gerar um trauma. E, às vezes,
uma brincadeira de um adulto, uma coisa que é uma brincadeira boba que um adulto faz, para ele é bobo, porque ele é racional, ele é lógico, ele está entendendo que não é nada relacionado à essência. A criança não, ela é emocional, ela não tem essa distinção, ela vai levar ao pé da letra. E nós que estamos aqui, podem ter 10 pessoas que escutaram essa frase. Que criança feia não para de chorar, mas para os 10 vai ter significado algo diferente, vai ter marcado de forma diferente para cada um, porque cada ser é único. Então, vamos falar um pouquinho de cada ferida que vai criando aí ao longo da jornada. Mas antes de falar dessas feridas, vamos fazer o nosso convite, Zu? Vamos fazer sim. Vai lá. Deixar tu fazer a conta. Então, mas eu tô sem o material aqui, porque eu estou em casa hoje. Tá? Então eu vou deixar. Aí tu faz, por favor. Então, antes da gente falar um pouquinho mais das feridas, já vamos fazer um convite para vocês, eu e a Azul, para vocês virem participar com nós no dia 10 de março, na Casa Colibri, das 14 às 18, do evento Criança Interior, conhecendo as emoções e o caminho para o equilíbrio, onde a gente vai aprofundar o que é essa criança, qual o impacto na nossa vida, nós vamos olhar para essas feridas de uma forma mais ampla, mais aberta, os medos que essa criança tinha e que permanecem na vida adulta. Nós vamos fazer exercícios para liberação, porque tudo isso está gravado lá no fundinho do nosso inconsciente, mas está gravado no nosso corpo físico. Então, sabe aquela dor no ombro tradicional, aquela contratura? Isso pode estar lá nesse movimento da infância, esse monte de coisa que a gente vai carregando pelos outros. Então, para a gente poder liberar tudo isso e também já levar ferramentas para seguir aí na vida, no cotidiano, conhecendo essa criança, acolhendo, fazendo essa liberação profunda. Para quem é esse encontro? Para todas aquelas pessoas que estão desejando uma mudança na sua vida, ter uma conexão mais profunda consigo, se conhecer, olhar para si mesmo e ter esse momento de eu vou me abraçar, eu vou me acolher e agora eu vou cuidar de mim. Isso, Zu. Isso, é tão bonito esse movimento, né? É tão bonito quando a gente consegue olhar para nossa criança e dar para ela o que ela não teve. Muitas vezes, a gente às vezes não lembra direito o que aconteceu na infância, ou a gente também tem uma visão um pouco distorcida do que foi, né? Mas na fase adulta a gente reflete tudo o que aconteceu lá atrás, né? E a ideia não é olhar para a nossa infância e punir os nossos pais, porque eles fizeram como eles sabiam fazer, né? Então a ideia não é julgar e não é punir, a ideia é a gente fazer a nossa parte, né? Como nós não temos como mudar o que aconteceu, é trazer esse olhar diferente, esse acolhimento e essa cura, né? Através hoje desses materiais que tu vai trazer para nós, né? De todo esse trabalho tão bonito, que é olhar para nossa criança, acolher, curar as feridinhas, colocar um band-aidzinho na feridinha lá, dar um carinho, né? E aí trazer isso para nossa vida atual, né? A gente tem muita coisa que a gente carrega, tem rejeição, e isso a gente leva para os nossos relacionamentos, a gente leva para o casamento, a gente leva para o profissional, e a gente fica andando em círculos e nunca consegue um sucesso em algumas áreas, né? Mas é porque estava lá na infância. E se a gente consegue olhar para aquelas questões da infância, colocar aquele band-aidzinho, dar aquele carinho, compreender,
a gente libera todo o nosso futuro. E acho não, esse é o objetivo, né, Lilian? A gente vai vivendo de uma forma muito mais leve. Nós E, conseguimos, na nossa rotina, identificar: opa, aqui é minha criança, deixa eu dar um passo atrás, respirar e fazer uma nova escolha aqui. Nós vamos ficando mais presentes com nós. Falar um exatamente. pouquinho das feridas aí, das nossas 5 feridas. Nossa primeira ferida, que a Azul já trouxe, que é a rejeição. Ótimo, já fez aí já deu um play. É porque me identifica um bocado. A gente identifica. E todos nós temos essa criança, todos nós temos um pouquinho de cada ferida, de alguma forma, em algum nível, nós carregamos isso. E o quanto está impactando aí. E às vezes a gente olha, lê sobre isso, mas como é que é na vida prática? Onde é que impacta isso? Então, a rejeição. A criança, ela não se reconhece, ela não se percebe, aceita como ela é. E é uma ferida bem profunda, a rejeição, né? Ela fere o nosso pertencer, o nosso existir. Então, o não merecimento vem muito aí também. Essa nossa barreira do não se sentir merecedor. E às vezes eu não entendo que eu faço trocentos exercício energético aí e não consigo liberar esse merecimento, não consigo liberar essas crenças de não merecimento e tá ali naquele movimento. Eu estava lá no útero materno e o meu pai perdeu o emprego e a minha mãe ficou mega preocupada. O que ela ia fazer com uma criança agora, como ela ia sustentar? Isso foi falta de amor? Nunca. Mas eu lá dentro, no meu quentinho, diminuiu o sangue que eu estava recebendo, o fluxo, que a minha mãe precisou processar isso no mental dela, na preocupação, eu posso ter me sentido rejeitado. Então, às vezes, não... Eu gosto de trazer esses exemplos para a gente ver que às vezes não precisa ser uma coisa do será que meu pai e minha mãe não me quiseram? Não. Eles também tinham os medos deles, eles também tinham as aflições deles. Então, esse é um exemplo entre vários. Mãe e pai tentaram um monte aí ter um bebê. Tiveram perdas. Ela está num movimento de luto e ela engravida. Ela ainda tem essas memórias ali. Ela ainda está vivenciando muitas vezes esse luto, ou perdeu um ente muito próximo, querido, engravidou nesse período. Então, muitas coisas podem acontecer aí. Como que a criança encontra uma forma de se proteger dessa rejeição? A fuga. Eu me isolo. Então, às vezes, a gente vê aquele adulto que é mais quietinho, se isola, não participa das atividades. A gente, olha lá, não se mistura, né? Olha lá, é tímido, não conversa, fica com vergonha. Ele não sabe o porquê que ele não consegue chegar ali. Mas se eu ficar aqui quietinho no meu canto, eu não corro o risco de ir lá naquele grupo e aquele grupo me rejeitar. E a gente faz isso no relacionamento. A gente faz isso de N formas. Essa é a nossa primeira. A segunda é a ferida do abandono, que ocorre ali nesse período que a gente está nessa fase de amamentação, que foi um pouquinho depois do parto, ali nos primeiros meses, até 1 ano e meio, mais ou menos. E aquilo que eu falei antes, daqui a pouco eu estou lá no berço, estou chorando por atenção, porque a criança, ela quer atenção, amor, reconhecimento 24 horas por dia. Existe um porque é o que ela recebia dentro da barriga, né? Exatamente. Não tem pai e mãe que consiga isso. A mãe precisou ir para o hospital, aconteceu uma ruptura.
A mãe foi no banheiro tomar um banho depois de não sei quanto tempo ali, e ela pode ter se sentido que ela não recebeu o colinho que ela precisava. Ela pode ter registrado esse abandono. Ou daqui a pouco ela registrou realmente um abandono real. E essa é a ferida que a gente vai para o espaço da dependência. Eu dependo do outro para existir. É aquela ferida onde nós vemos muito o perfil da vítima, né? Onde a gente se vitima muito, porque a gente precisa da atenção, a gente não pode ser abandonada. Então, se eu me sinto, se eu disser azul, olha, coitadinha de mim, a tendência é que a azul não vai me abandonar, ela vai vir cuidar de mim. E a gente faz isso sem perceber. Vamos para a nossa outra ferida. A traição. O que é a criança quando ela é traída? A gente faz promessa para a criança e não cumpre. A gente vai levar, sai escondido. Sair escondido, isso era muito comum, né? Sair escondido da criança. E a criança, para ela, isso é uma traição, né? Sair escondido para a criança não chorar, mas eu não tinha conhecimento de que eu estava tirando uma outra ferida nela. Exatamente. Pior ainda, né? Se tivesse deixar, pelo menos avisado, deixa chorando, pelo menos a criança está consciente de que, né? E aí, o momento que o pai e a mãe saem escondido, sem avisar, para a criança isso é uma traição. E dá a permissão da criança sentir, né? Ela chorar e sentir aquilo que ela está vivendo, uma tristeza, uma saudades, aquilo que ela está vivenciando. Isso, ela pode chorar, né? E nessa ferida, como é que a gente vai para a vida adulta se protegendo? A gente começa lá na infância se proteger, e ela é uma ferida que a gente vê com uma certa frequência aí. Eu controlo, eu estou no controle das situações, eu estou no controle do meu relacionamento, eu vou dar uma conferidinha aqui com quem está conversando no Whats, eu estou no controle no meu trabalho, eu vou controlando as situações, porque daí eu corro o risco de não ser traída. O que é uma ilusão nossa. Sim, o que não existe, né? Não existe. A gente não controla a vida, né? Nossa próxima ferida, humilhação. E a gente faz isso com as crianças e não percebe. Conta segredo das crianças na frente. Vou contar aqui pra tia, porque eu acho tão engraçadinha aquilo que eu tô contando. Só que aquilo fere a criança, era um segredo dela com a mãe. E a gente, aproveitando esse gancho da humilhação, a gente tem um hábito de, muitas vezes, menosprezar a criança. A gente acha que a criança, a gente não percebe o quanto é grandioso por sentir da criança o que a gente faz. Como a gente tem esse racional, a gente acha que aquilo não é nada. E a criança, para ela, é muito. Aquilo que para o adulto pode parecer pequeno, para a criança é muito grande. E não é porque é uma criança fresca, mimada, que a gente gosta de rotular muitas vezes, ela tem um sentir muito grande. O sentir que nós, adultos, nos desconectamos para nos proteger. Sim. E daí, nessa ferida, a gente vai para aquele espaço do que a gente chama de masoquista, mas é um espaço de punição. Eu começo a me punir. Eu crio inconscientemente problema financeiro na minha vida para me punir. Eu crio inconscientemente problemas de relacionamento para me punir. Porque eu não posso ter um relacionamento harmonioso porque eu estou conectada ali.
Se eu tiver dinheiro, eu tiver acesso às coisas que eu quero, o conforto que eu quero, eu não vou me punir o suficiente. E eu vou para esses espaços sem perceber. E a nossa quinta ferida, às vezes eu tenho que olhar as anotações, porque é muita informação. A injustiça. A criança que teve muitas vezes pais autoritários, rígidos, perfeccionistas, e daí ela sofre aquela ferida da injustiça, porque ela é criticada o tempo todo, nada tá bom o suficiente. Muitas vezes, um movimento que é muito comum, uma criança pega emprestado um brinquedo de um amiguinho, aí a mãe, ao invés de conferir se foi emprestado ou não, muitas vezes vai lá e acusa. Tu pegou isso sem saber, devolve, numa preocupação muito grande de quem o filho vai se tornar na vida adulta. Então, nunca é por mal que os pais fazem. A Azul já trouxe, eles entregam aquilo que eles sabem, sempre buscando o que eles acreditam ser o melhor para nós. E nessa ferida da injustiça, a nossa forma de proteção é rigidez. Eu me torno rígida. Então, o que eu começo a fazer? Não vou entregar esse trabalho, não está bom o suficiente. E eu já refiz esse trabalho 15 vezes, mas eu vou fazer o seguinte com esse projeto, vou largar ele aqui na gaveta, porque ele nunca vai ficar bom o suficiente. Eu vou começar outro. Aí o outro, ele também não vai ficar bom o suficiente. E quando eu vejo, os meus sonhos estão todos guardadinhos na gaveta. Que poderiam estar gerando contribuição aí para o mundo, trazendo aquele dinheiro que a gente tanto quer, aquele sucesso, abundância, e a gente está ali nesse espaço. Vamos lá no relacionamento, aquela tampa da privada levantada, né? É a guerra. Eu não posso conviver com isso. Como é que tu não aprendeu a baixar essa tampa ainda? Mas às vezes a pessoa é distraída. Ela vai lá, lembra, baixa umas 3 vezes, mas daí na próxima ela esquece, ela é distraída. Mas para mim, que preciso ter tudo ali, retinho, então aí a gente já foi trazendo alguns exemplos de como afeta a vida adulta, né? Então, e muitas vezes essas situações também, elas são gatilhos para nós, né? Para a gente aprender o que a gente precisa olhar e o que a gente precisa curar. Exatamente. E é muito legal esse trabalho, porque daí quando tu traz toda essa visão que nem tu nos trouxe agora, a gente tem condições de curar o nosso eu adulto, de acolher o nosso eu criança e também de trazer uma infância melhor para os nossos filhos, né? A gente consegue, a partir de tudo isso que tu nos falou, né, não só nos curar, mas também já aproveitar o gancho e olhar para os nossos filhos e, a partir disso, ter atitudes diferentes. Nossa, eu estava falando isso até hoje para o meu filho, eu não tinha percebido, porque a gente não se percebe, porque é um movimento que a gente vai fazendo naturalmente, né? Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, eu convivo com filhos de amigas, e às vezes a gente, numa brincadeirinha, fala uma bobagem ali, que para nós, aquilo que eu falei, a gente menospreza a criança. E para nós é uma bobagem, mas para a criança é enorme aquilo. Enorme, isso, exato. E como é que isso interfere aí na nossa vida adulta, na nossa vida profissional? Vou trazer umas perguntinhas para trazer uma clareza para nós. Como é que é na vida profissional quando nós recebemos críticas? Tem pessoas que choram. Tem pessoas que se armam e já saem combatendo, já saem brigando, já saem criticando também. Não fui eu. Não, eu fiz tudo direitinho. Ou eu errei, mas
eu sempre faço as coisas certas e daí tu tá me acusando já? Não, eu só te perguntei como é que foi. Porque a Só pessoa que tá pegando no meu pé porque não gosta de mim, é né? essa minha colega que me derrubaram. Exato, exato. Ó, o vitimismo. É uma forma da gente olhar que momento que eu tô no meu adulto e que momento eu tô na minha criança. Como é que uma criança age quando ela deseja algo? Primeiro que ela chora, né? Porque já diz o ditado, quem não chora não ama, porque a criança, para mamar, ela chorava. Então, ela chora. Depois que ela aprende um pouquinho mais, ela grita, né? É outra forma também. Outra forma é dar uma sapateada e fazer um escândalo ali que ela chama atenção. Porque se ninguém está olhando para mim, aí vamos olhar para aquela criança que muitas vezes a gente diz que ela é rebelde, que ela não sabe se comportar, que ela está sempre bagunçando, ela está pedindo atenção de quem? Ela quer o olhar de alguém, muitas vezes. Ela quer olhar de alguém, ela quer ser amada, né? Ela quer ser reconhecida, ela quer que alguém olhe daqui a pouco e diga para ela, tu é uma criança bonita, tu é especial para mim, vem cá, vou te dar um colinho. Ela Eu está tô aqui, desejando alguma te coisa. vejo. Uhum. E daí, como é que a gente identifica aqui na vida adulta? Se eu estou fazendo birra, se eu quero tudo do meu jeito, se eu estou chorando para ganhar as coisas, se eu estou ganhando no grito, eu estou na postura do adulto? Aí, Não. aí nós já conseguimos identificar, opa, a minha criança está vindo à tona. E o que, que a minha criança quer? E não é ir lá, ai, a minha mãe e meu pai não me elogiam. Eles não reconhecem quando eu ganho uma promoção no trabalho, eles não gostam do meu namorado. Não, é começar a, a nós nos olharmos. O que, que a gente está precisando? É um abraço? É se olhar e se elogiar? É se reconhecer? Só que a gente não consegue fazer isso se a gente não visitar essas dores e sentir. E aí que está a questão. A gente às vezes tem medo de olhar para essas dores e de sentir. E agora, adulto, nós precisamos nos dar a permissão de sentir, viver, sentir isso no nosso corpo. E botar esse choro para fora, botar esse grito para fora, reconhecer que isso aconteceu e está tudo bem. A partir daqui nós damos conta disso. E se precisar chorar, nós vamos chorar. Se precisar viver o desconforto, nós vamos viver. Bert Hellinger que diz, sustento o desconforto para crescer. A gente cresce no desconforto. E daí a gente vai tirando essas camadas mais doloridas de nós, essas camadas de proteção, e nós vamos acessando de novo essa nossa alegria, essa criança maravilha que está aí dentro. Essa criança curiosa, que quer aprender, que quer conhecer, que quer tirar aquele projeto da gaveta e colocar no mundo. Nós vamos tendo esse acesso e daí nós vamos construindo a realidade na vida adulta que nós desejamos e que muitas vezes a gente está ali bloqueado sem saber onde é. Então, nessa vida profissional, onde eu estou buscando reconhecimento e aprovação constante, às vezes eu estou ali fazendo 3 vezes mais e estou o tempo inteiro e faço cada vez mais, porque eu estou buscando que alguém olhe para mim e diga parabéns. Tanto que existem pesquisas na área profissional que dizem que o salário não é o que está no topo do que mantém o funcionário satisfeito, é o reconhecimento, né? A gente busca esse reconhecimento externo. Por que que eu estou buscando esse reconhecimento lá no meu chefe, na minha chefe, no meu superior? Eu ainda estou buscando do papai e da mamãe. E eu preciso olhar para isso. E
pode todo mundo à nossa volta nos reconhecer. Quando eu não me reconhecer, não reconhecer o meu valor, não tem as palmas do mundo inteiro, eu vou achar que eu não sou reconhecida. Nós precisamos visitar essa infância, olhar para isso e liberar isso. Um relacionamento, a gente já trouxe essas questões. E mais uma questão que não é só nossa criança, né? Dentro do trabalho, na vida familiar, na vida amorosa, nós estamos nos relacionando com a criança, com as dores, com as alegrias das outras pessoas também, com os gatilhos e com as proteções delas. Então, quanto mais nós nos conhecemos, mais nós conhecemos o outro também. E daí eu sei que hoje não é o dia de conversar com o outro. Eu sei que eu tenho que usar uma outra linguagem. Eu sei que tem outra forma de falar, que aquilo é um gatilho. E quando a gente está esperando que alguém lá fora mude, que alguém lá fora venha nos salvar, que alguém lá fora venha resolver, porque nós escutamos isso na área terapêutica. Uma sessão resolve o meu problema? Essa terapia vai resolver para mim a minha vida? A gente escuta isso. Assim como a gente espera criar uma mega para solucionar todos os problemas da vida, existe toda essa crença mágica de alguém lá fora vai vir nos salvar. A crença da nossa criança. Então, quem tem o poder e a capacidade de mudar aquilo que nós desejamos, nós, olhando para dentro de nós. E uma pessoa numa família vivenciando uma mudança interna, ela vivenciando para ela e não para mudar os outros, ela traz uma transformação enorme para dentro da família. Então, como é que isso está impactando lá na minha vida amorosa? Eu estou na expectativa que o outro mude. Eu estou ali esperando que o outro mude para resolver o meu relacionamento, que não está bacana. Eu estou na defensiva quando tem alguma discussão ou quando tem alguma conversa, eu já levanto minhas barreiras e vou para minha defensiva. E daí, quando eu levanto barreira, sem nem perceber, o outro já vai levantar barreira. Por quê? Porque se eu levantei minha muralha para me proteger, vai dar uma guerra aqui. Então, vamos levantar também. E às vezes a gente vai fazendo todo o emaranhado que se nós conhecemos todo esse processo, nós evitamos, né? Então, o quanto a gente não consegue, muitas vezes, com um parceiro, com a parceira, expressar aquilo que a gente gosta, expressar quem nós somos, porque eu tenho medo que se ele souber da minha imperfeição, ele não vai mais me amar, ele vai querer outra pessoa melhor que eu. Então, quantas dinâmicas tem aí acontecendo que nós não percebemos o que está por trás disso, e se a gente for lá visitar essa criança, a gente libera muitas questões, muitas. Então, o nosso emocional foi se gerando lá, as nossas proteções foram sendo criadas lá. E cada vez que a gente toca naquela ferida, ela cresce, né? Cada vez que a gente engole o choro de novo, é aquele movimento, eu vou engolir, eu vou engolir, eu vou engolir. Explodiu do nada comigo, aquela maluca. Explodiu assim, do nada. Ela está engolindo, engolindo, engolindo. De repente a pessoa explode, porque ela não expressou. E a gente não precisa expressar para o outro. A gente tem ferramentas para nós mesmos lidar com isso dentro de nós. Só que a gente vai por um movimento que ele é uma jornada
nada. Primeiro, a gente olha para esse incômodo, começa a liberar tudo isso de dentro de nós. A gente vai ainda conviver, isso vai doer, vai incomodar, mas a gente vai aprendendo que, ok, eu não posso, eu xingar Azul, a gente vai criar um conflito que vai ser um pouquinho mais complicado de lidar depois, né? Então, eu vou lá em casa, eu uso as ferramentas que eu tenho para lidar com isso dentro de mim, e depois eu volto e converso aqui com a Azul, e falo para ela como é que eu estou me sentindo, a gente conversa sobre isso. Aí, daqui a pouco eu vou para um outro movimento, que eu vou perceber que aquilo que tu falou, tipo, não foi para me agredir, não, fui eu que me senti agredida. Já começa a não me incomodar mais. Vai chegar um dia que não importa o que fale, porque não dói mais dentro de mim. E daí, muitas vezes, A minha da infância foi curada. foi curada. E muitas Né? vezes aquilo que a gente... Pô, a pessoa está sempre falando a mesma coisa para mim. Um exemplo que eu sempre trago aqui. Meu pai sempre me perguntava, me via e dizia, tu não casou ainda? Eu disse, pelo amor de Deus. Gente, toda vez essa pergunta, toda, sabe? E eu muito naquele meu masculino ferido, né? Para que eu preciso casar? Aí alguém... Já defensiva. Alguém disse, Lilian, na época do teu pai, uma mulher casada, uma mulher que estava em segurança, protegida, ele tem mais dificuldade de expressar as emoções dele. Será que não é uma forma de cuidado? Quando ela falou isso, eu vim para casa, fiquei refletindo e fez aquele bloco, sabe? Isso parou de me incomodar. Ele nunca mais me perguntou e ele não sabe que isso aconteceu. É a lei da atração, né? A gente atrai pra gente o que a gente precisa curar. Presente, as pessoas que a gente chama de difíceis na vida são o maior presente da nossa vida. Então, nós estamos mostrando os nossos pontos de cura. É sobre isso. Então, trouxe aí um pouquinho, não quero me prolongar para não passar muito da 1 hora com vocês. Se alguém tem dúvidas, quiser trazer, digam aí para nós se ficou claro o que é essa criança, como é que ela pode afetar a nossa vida. E nós voltamos a convidar vocês aí, né? Quem quer dar esse olhar profundo para si, a gente exercitar juntos, fazer essas liberações, aprofundar ainda mais cada uma dessas feridas, para trazer essa criança maravilha de volta. Nós merecemos esse cuidado, esse amor, e bem como tu disse, né, reverberar nos filhos. Exato, e reverbera na família toda, né? E é um movimento muito lindo. E aí a gente consegue levar isso também para quem está à nossa volta. Nossa, quando a gente se cura, muita gente se cura junto. E a gente merece isso, né, Lilian? Isso é um presente para nós que a gente se dá, né? Muito mais do que olhar para um trabalho desse e dizer, ah, tá, vou curar minha criança, vou lá olhar, vou melhorar minha vida financeira, vou melhorar não sei o quê, enfim. É que isso é um presente para nós e a gente não tem noção do quanto isso vai reverberar em toda a nossa vida. Né? Quando a gente olha para nossa criança, a gente cura a nossa vida num 360, em todas as áreas da nossa vida. E a gente vai reverberando. Claro que isso não é um milagre, não é aquela coisa assim do dia para a noite. A gente vai mudando uma coisinha ali, vai caindo uma ficha, vai mudando uma coisinha, as pessoas que a gente atrai já não são mais as mesmas, já não são mais as mesmas dificuldades, e isso vai tendo uma ampliação em todas as áreas da nossa vida. É uma cura linda, é um presente que a gente se dá. Um trabalho assim é um presente de muito amor. E passar por esse desconforto é libertador. E eu sempre digo, se eu fiz essa mudança, não tem ninguém no mundo que não faça, porque tinha muita coisa para ser olhada.
E Todos tiveram momentos nós. desafiadores, mas o que veio depois, eu repetiria todos os dias o processo. Acabou, Lívia? Não, vai ser para a vida toda. Tirei as cascas grossas. Agora a gente vai olhando, vai puxando. Então, né? Às vezes as pessoas perguntam, né? Tá, mas uma, duas sessões chega de terapia. Eu disse, olha, tu passou 40 anos, 45, 50 anos da tua vida, né? Criando casquinhas, né? Te protegendo, teus sentimentos tu foi bloqueando, tu foi engolindo sapo, tu foi alimentando raiva dentro de ti. Aí não é em um, dois, três trabalhos, duas, três terapias que tu vai tirar tudo isso, né? É um processo terapêutico mesmo, né? Cada terapia, cada trabalho assim, a gente vai lá, tira uma coisinha daqui, tira outra ali, alivia um pouquinho o coração, mas é algo que a gente sim tem que olhar e tem que entender que é um processo terapêutico, vai indo devagarinho, mas que vale muito, é o maior presente que a gente pode se dar. Porque mexe em toda a nossa vida. E como eu disse, precisa de uma pessoa na família, e não é para mudar os outros, é quando a gente faz por nós. Eu tive uma Nem para mudar e nem para julgar, né, Lilian? Eu tive uma conversa hoje com os meus irmãos e a gente estava naquela coisa, não, para mim funciona assim, eu acredito nisso, não, é que é assim, sabe aquele debate sobre um assunto e aquela coisa de italiano, que todo mundo se empolga, né? E aquela conversa, e daí eu disse, gente, vocês viram como a gente cresceu, porque em outros tempos nós teríamos essa conversa, a gente ia brigar, um ia querer provar para o outro o seu ponto de vista, ia gerar um conflito que até arrumar aquilo. Hoje a gente fez tudo isso com um respeito tão grande, de tipo, que lindo. E eu disse, gente, reconheçam o quanto a gente cresceu. Precisou uma pessoa fazer esse movimento para que começasse a reverberar. Então, assim, eu disse... É sobre isso, que lindo, Lilian, muito bem. E eu gosto de trazer, porque às vezes as pessoas olham, eu já tive nesse espaço, assim, ó, psicólogo não tem questões, o terapeuta não tem questões, o médico não tem. A gente tem um pedestal, né, Zu? Às vezes a gente bota todo mundo lá em cima e fica olhando aqui de baixo. Ou às vezes a gente tá uma subidinha lá e começa a olhar. É quebrar esse pedestal com uma marreta, acabar com ele, e tá todo mundo aí em algum nível buscando, olhando para suas questões, e a gente poder fazer isso em conjunto, e esse movimento de grupo, de círculo, se nós sozinhos temos uma força enorme, quando a gente se reúne com o mesmo objetivo, junta a energia de todo mundo, gente, esses desbloqueios, eles vêm ainda com mais profundidade para nós. Então, sejam muito bem-vindos no dia 10 de março, quem escolher. Vamos passar uma tarde juntos, aprofundando, fazendo exercício, fazendo umas brincadeiras aí, dando uns docinhos para nossas crianças. Acolhendo. Vamos cuidar muito bem dessas crianças aí. Que legal, muito bem, isso aí. Muito, muito lindo, muito, muito legal essa nossa conversa aí, curti bastante, Lilian. Alguém disse que deu muitos cliques, tem muitas feridinhas para curar, conseguiu identificar muitas coisas. Essa é a nossa intenção de estar aqui falando com vocês, é já trazer essa consciência de que só a consciência já começa a fazer virada aí. Gratidão. Imagina depois de um trabalho, né? Imagina um trabalho mais profundo. A gente vai olhar daí caso a caso, né? A gente consegue olhar isso dentro da realidade de cada um. É isso, é sobre isso, que lindo. Gratidão, também amei a nossa conversa. Gratidão a todos que estiveram aqui ao vivo, que vão assistir depois, que seja muita contribuição aí para todos. É isso aí. Gratidão, meu bem, boa noite. Tchau. Tchau.
Tchau a todos, gratidão.